Ayrton, eu acho que podemos aguardar um pouquinho, né? Só tem você. Não sei se você sabe se algum amigo seu pretende participar também. Acho que a gente pode aguardar, né? Chegar o pessoal. Acho que até umas 9h10, já está um bom tempo, né? Então vou aguardar Aham, aqui um pouquinho, tá bom? sem problema.
Bom, agora são 9h10, então podemos começar, né? Novamente, bom dia. Em nome da Universidade Santa Cecília, dos professores do curso de Engenharia Química, eu agradeço o convite, é um prazer estar falando aqui para a ETEC. No caso, só o Ayrton, mas depois acredito que outros alunos também vão ver essa gravação, vão nos acompanhar aqui. Eu sou o professor Luiz de França Neto, mais conhecido lá dentro da Unisanta como professor França. Fui aluno da Unisanta, então de Unisanta eu tenho 5 anos como aluno, mais 6 anos como professor. Então são 11 anos de Santa Cecília. E fiz o meu mestrado também lá e agora estou iniciando o doutorado também, sempre trabalhando no nosso laboratório lá da Engenharia Química, o Laboratório de Operações Unitárias, né? Porque lá dentro a gente tem tanto o mestrado quanto o doutorado, né? E para deixar esse nosso bate-papo mais dinâmico, mais lúdico, eu vou compartilhar um PowerPoint. Aí eu só peço que vocês façam uma confirmação visual. Conseguem ver meu PowerPoint? Dá pra ver sim. Perfeito. Então aqui eu coloquei algumas imagens, né? Nós temos os nossos alunos aqui mais à esquerda, tendo as aulas experimentais, as aulas no laboratório. Temos um pouquinho acima também à esquerda a mini refinaria que reproduz em pequena escala uma refinaria real, né? Então, se vocês puderem se atentar, os equipamentos são todos em acrílicos, você vê os líquidos dentro, né? Que na engenharia nós chamamos de fluidos. Depois temos novamente, agora aqui os nossos alunos de pós fazendo mais experimentos e por último consultorias em empresas, né? Também o nosso laboratório atende, temos lá alguns engenheiros de empresas, aqui no caso tratando sobre bombeamento. E aqui no meio esse urubu é o símbolo, né, do Diretório Acadêmico da Engenharia. Lá no Santa Cecília, cada curso tem um animal, né? Então, da engenharia, esse símbolo aqui do urubu. Porque a faculdade não é só as aulas, lousa, laboratório, você tem lá dentro a parte de esportes muito forte, né, no Santa Cecília, parte de festas também para você criar relacionamentos, criar pontes, né? O network é importante hoje em dia. E nesse nosso bate-papo, vamos tratar principalmente 3 questões: o que é a engenharia química, o que faz o engenheiro químico e o que se aprende no curso, dando um foco depois ao curso do Santa Cecília. Então, o que é a engenharia química? A história da engenharia química começa na Revolução Industrial. Então, houve, nessa época, uma necessidade de expandir a capacidade das plantas industriais, né? Do que era produzido de combustível, de alimentos. Teve um boom, né? Com a Revolução Industrial. E existiam 3 profissionais, né? Era o químico, que é aquele químico clássico do laboratório, que fica com os tubos de ensaio e pesquisando. Aí existia o engenheiro mecânico, que é quem desenvolve as máquinas, cria, né, os motores, cuida de toda essa parte de equipamentos mecânicos, e existiam os inspetores de segurança. Um desses inspetores de segurança, chamado George Davis, ele viu que havia a necessidade de unir o conhecimento do químico com o conhecimento do engenheiro, porque o químico sabia fazer o produto em pequena escala e havia necessidade de alguém que ampliasse isso para uma escala mundial, né? As empresas produzem toneladas por dia de produtos. Então, ele viu a necessidade de unir o conhecimento do engenheiro mecânico com o conhecimento do químico. E ele, então, criou essa profissão, o engenheiro químico, né? No início, teve, sempre, como toda nova ideia, tem muita resistência. Mas aí depois, em 1888, no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o
Lewis Norton criou o primeiro curso de engenharia química, foi onde nasceu a engenharia química, nesse curso do MIT, que era chamado curso X, que X é 10 em romano, né? Então era o 10º curso. O engenheiro químico, portanto, é aquele profissional que vai fazer ocorrer em escala industrial o que o químico desenvolve, por exemplo, né, no laboratório. Então, ele precisa ter conhecimentos de química e conhecimentos de equipamentos, né, que seria a engenharia em si. Bom, e aí tem alguns exemplos que eu trouxe aqui. A engenharia química ela é muito vasta, a gente vai ver, você pode trabalhar em muitos setores. Vamos discutir isso aqui. Mas aqui apenas como exemplo, ó, o que o engenheiro químico faz então? Ele pega uma matéria-prima, ele vai estudar processos, etapas industriais, que depois nós vamos chamar essas etapas de operações unitárias, e aí ele vai gerar os produtos úteis para a sociedade. Então, o engenheiro químico é que bola todo o processo que sai desde a matéria-prima até o produto final, né? Por exemplo, se eu tenho petróleo, eu posso bolar uma série de processos e aí eu vou gerar gasolina, querosene, gás natural, gás de cozinha, entre outros produtos úteis para a sociedade, né? Asfalto, do petróleo se tira muita coisa. Plásticos, enfim. Da cana-de-açúcar, por exemplo, eu posso fazer algumas etapas e gerar tanto açúcar como o álcool. Se for um processo fermentativo, muda totalmente. Ao invés de eu gerar açúcar, eu estou gerando álcool. E aí o álcool pode ser desde o álcool combustível, o álcool gel, o álcool da cerveja. Então, veja, em todos estes setores há necessidade do profissional de engenharia química, porque é ele que vai bolar o processo, depois o processo em andamento ele vai sempre otimizando para tornar esse produto mais competitivo no mercado, para tornar esse produto mais ecologicamente correto, né? Então, o engenheiro químico é esse profissional. Bom, e quais áreas que o engenheiro químico pode atuar? Então, eu trouxe aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas eu vou aqui no sentido anti-horário, ó. A indústria de alimentos. E quando a gente fala assim, indústria de alimentos, aí aumenta mais ainda, porque você tem desde o setor frigorífico até setor de produtos lácteos, qualquer tipo de alimento que você imaginar, o engenheiro químico vai estar envolvido. Tem a parte de destilarias, com bebidas alcoólicas, é muito vasto isso, né? E o engenheiro químico trabalha também no setor de alimentos. Me perguntam muito a diferença de engenharia de alimentos e engenharia química. A engenharia química, ela te dá um leque mais amplo de oportunidades, né? O engenheiro de alimentos é algo mais direcionado. Então, por exemplo, você pode ser um engenheiro químico e fazer depois uma pós em alimentos, havendo o seu interesse nesse setor, né? Pode trabalhar na indústria de tintas, aí você tem empresas como a BASF, né? Empresas multinacionais que vão trabalhar com esse tipo de vernizes, tintas, que vão servir para a indústria automobilística, por exemplo. Posso trabalhar na indústria de plásticos, então estou seguindo aqui o sentido anti-horário, tá? Indústria de plásticos, polímeros, indústria de cosméticos, né? Então você tem aí grandes empresas, Natura, Avon, Boticário, onde há necessidade do engenheiro químico. Indústria de combustíveis, então você tem desde gasolina de aviação, por exemplo, até biodiesel, óleo diesel, enfim, pode trabalhar nesse ramo também. Posso trabalhar como engenheiro químico na indústria farmacêutica, na indústria de papel e celulose, que no Brasil, a indústria de papel e celulose, ela é muito competitiva com o mundo, ela tem tecnologia de ponta, são indústrias muito desenvolvidas aqui no Brasil. Ramo de produtos de limpeza, ramo siderúrgico, temos, por exemplo, em Cubatão, a Usiminas, né? Era Cosipa, agora Usiminas. Em Minas Gerais tem muito, né? Por causa das minas de lá, né? As mineradoras. O engenheiro químico também atua nessa área.
área de espumas e isolantes. Agora, eu posso trabalhar também em algo que não é necessariamente a produção de algum insumo útil à sociedade. Olha só, posso trabalhar com o setor de tratamento de efluentes, por exemplo. Toda a indústria, ela vai gerar efluentes, sejam eles gasosos ou líquidos, que fazem mal ao meio ambiente, né? Então, o objetivo do engenheiro químico é fazer com que isso não ocorra, que não tenha um impacto sobre o meio ambiente, né? Então, posso trabalhar com tratamento de efluentes. Posso trabalhar num laboratório com pesquisa e desenvolvimento, né? Aí eu vou ficar lá com as vidrarias estudando a reação, o melhor catalisador para essa reação ocorrer mais rápido. Posso trabalhar com P&D, pesquisa e desenvolvimento de processos. Depois, o outro engenheiro vai fazer isso ocorrer em escala industrial, né? Posso trabalhar com aquela indústria química mais pesada, então produtos mais perigosos, como benzeno, por exemplo, que é uma matéria-prima muito importante na fabricação de vários outros produtos. Então, trabalhar com produtos químicos mesmo, mais perigosos. Posso ser um professor, por exemplo, como foi o meu caso, né? Eu sou um caso muito particular, porque desde sempre eu tive essa vocação, esse interesse de ensinar, né? Sempre gostei de educar. Mas você pode também seguir para a área acadêmica, quem tem a paixão por educar. E quando você segue para a área acadêmica, necessariamente você vai estar engajado com pesquisas, né? Que vão gerar mestrado e doutorado na sua carreira. Então, todo professor ele há essa necessidade dele se aperfeiçoar e ter um mestrado, um doutorado, sempre estudando e se inovando, porque as tecnologias estão sempre avançando, né? E eu posso trabalhar também em tratamento de água. Tem, por exemplo, aqui em São Paulo, a Sabesp, né? Abre muitos concursos para engenheiros químicos. O engenheiro químico também é necessário no tratamento de água para uma cidade, para a sociedade. Posso trabalhar? Aí, logicamente, que agora aqui já vai exigindo um nível, um tempo de profissão, né? Por exemplo, com perícias. Às vezes você tem uma empresa que cede um serviço para outra, né? E aí tem uma briga. Se acontecer um acidente, por exemplo, uma válvula que foi mal projetada, quem é a culpa? De quem comprou e estava usando ou quem vendeu? Aí coloca-se um engenheiro químico, que é um engenheiro que entende de plantas industriais, e ele vai ajudar o juiz a tomar uma decisão, né? Então você pode trabalhar nessa área jurídica também. Posso trabalhar com projetos de equipamentos, que é uma área que eu particularmente gosto muito, que é projetar equipamentos. Posso trabalhar também como engenheiro químico na área de vendas, marketing, né? Então eu tenho um determinado produto, por exemplo, a água que se utiliza numa planta industrial, ela exige um tratamento rigoroso para você não estragar os seus equipamentos. E aí tem uma empresa que vende esse tratamento. Aí você é o engenheiro químico que vai vender o seu produto, vai ter o conhecimento técnico para convencer o seu cliente, vai ter já as estratégias de marketing, liderança. Então você pode atuar nesse setor também. A parte de consultorias, então depois que você tem uma boa bagagem profissional, 20 anos de profissão, 30 anos de profissão, você pode virar um consultor, porque você já vivenciou no seu dia a dia uma série de desafios, né? A gente nunca diz problemas, são desafios, porque as ferramentas para resolver a gente tem. E tendo esse conhecimento, você pode prestar consultoria a outras empresas. As empresas procuram você com algum problema e você busca a solução junto da empresa, que é o que acontece no nosso laboratório lá da Unisanta. E, por fim, posso trabalhar também na área de segurança de processos, né? Existem muitos alunos que fazem pós em segurança, tem até uma ex-aluna que trabalha no Porto de Santos, por exemplo. Então, veja a versatilidade da engenharia química, né? Além dessas áreas aqui, se eu for colocando todas, é infindável. Tem, por exemplo, algo que está em ascensão, né?
com a automação industrial, que veio com a indústria 3.0, e agora a gente vive a indústria 4.0, que seria a autonomização, né? Então, os processos, eles têm que ser autônomos, nós estamos digitalizando os processos. Aí, o que existe? O engenheiro químico, ele tem as informações de uma planta química real, né? Quando eu digo planta química, é aqueles vários equipamentos onde eu tenho o processo da matéria-prima até chegar no produto final. Então, o engenheiro químico, ele tem informações reais e ele vai alimentando um software, vai fazendo programações e ele cria essa mesma planta, só que no computador. A gente chama isso de gêmeo virtual. Então, ele tem uma planta química virtual e ele vai ali fazendo simulações, mexe numa temperatura, numa pressão, liga uma bomba, abre uma válvula e vendo o que acontece. Isso é um ramo da engenharia química que está em ascensão. Essa união, né, a digitalização de plantas, simulação, o que vai ocorrer, né, por causa da indústria 4.0. Então, quem tem interesse em programação, em software, simuladores, está caindo nessa área aí. Fora todas essas outras áreas que eu comentei. Aqui eu coloquei, então, novamente, só para fixar, onde pode atuar o engenheiro químico, por exemplo, ó, indústrias, empresas de projeto, empresas de controle ambiental, laboratórios, centros de pesquisa, área de vendas e marketing, perícias, engenharia de risco, escolas e universidades, pode ser um empresário autônomo também, principalmente um ramo que cresce no Brasil é de cervejaria, cervejas artesanais. Você, sendo engenheiro químico, vai saber fazer isso. Eu tenho um ex-aluno que tem uma fazenda, que é aquela citronela que você faz inseticida, né? Ele está trabalhando com isso. Tem um outro que está trabalhando com descartáveis, né? Copinho, prato. Então, ele tem todas as máquinas, todas as etapas que vai da chapa de plástico até chegar no objeto final, né? Também, esse até foi um que se formou comigo, esse engenheiro. E no final, em bancos, repartições públicas também você pode atuar. Aqui é uma definição que o nosso coordenador do curso, professor Dr. Luiz Renato Bastos Lia, ele faz para a gente fechar o que seria então um engenheiro químico. Ó. Ele diz o seguinte: estamos preparados para otimizar processos existentes e desenvolver novos processos para a fabricação de produtos úteis para a sociedade. Temos as competências e habilidades requeridas para profissionais que trabalham com as novas tecnologias de análise de dados, simulação, controle e automação de processos. Estamos prontos para contribuir com o desenvolvimento sustentável, aplicando nossos conhecimentos de controle ambiental e tratamento de efluentes. Somos empreendedores e visamos a criação de novas empresas de pequeno porte com base tecnológica. Com uma forte sustentação conceitual nas ciências, somos engenheiros universais. Somos engenheiros químicos, contem conosco. Então, essa palavra final, engenheiros universais, a engenharia química está em tudo. Acredito que o professor de química de vocês, isso muitos professores de química falam, né? A química está em tudo, e é verdade. Bom, falamos então como nasceu a engenharia química, em quais áreas pode atuar o engenheiro químico, o que o engenheiro químico faz. Agora, e o curso de engenharia química? O que a gente vai aprender? Aqui eu coloquei, no caso, baseado na Universidade de Santa Cecília, mas a maioria dos cursos seguem, né, algo determinado pelo MEC, tá? Depois eu vou falar o diferencial do Santa. Então, temos aí, ó, 5 anos, tá bom? Existem algumas disciplinas que você inicialmente pode cursar de manhã, mas depois o curso se torna noturno. E nesses 5 anos, eu dividi aqui cada tópico como se fosse um ano. Olha só, no primeiro ano, são as ciências básicas, porque a engenharia, embora a engenharia química seja o coração de um processo, por exemplo, industrial, ninguém trabalha sozinho. Você vai precisar do engenheiro civil para fazer todo o asfaltamento. Quem já foi em alguma indústria ou já viu,
né? Tem toda a parte civil, os prédios, né? Numa planta, por exemplo. Precisa do engenheiro mecânico, do engenheiro eletricista para fazer ligações de motores. Então, nenhuma engenharia atua sozinha. As engenharias se complementam. Portanto, esse primeiro ano você vai estudar com outros colegas de outras engenharias. E aí nós temos um laboratório, que é o Inove Fab Lab, que eu já vou falar daqui a pouco, onde você tem essa multidisciplinaridade. Você tem contato com profissionais de outras engenharias, que, quando você for formado e estiver exercendo a profissão, é a sua realidade. Você vai conversar com outros engenheiros de outras áreas, né? E um precisa entender o outro. Vemos então na parte de matemática, ó, cálculo, estatística, geometria, física, química, computação, são essa base. E aqui é só um resumo, né? Depois, quem quiser ver a grade curricular, tem no site do Santa Cecília. Depois, ó, segundo e terceiro ano, já vamos para ciências da engenharia química. Então, cinética, bioquímica, termodinâmica, fenômenos de transporte. O que são essas ciências? Elas vão servir como base teórica para você entender depois os equipamentos, que são as tecnologias da engenharia química, o reator químico e as operações unitárias. Como eu já havia mencionado, operações unitárias são cada etapa do processo que vai levar desde a matéria-prima até o produto final. Então, você precisa bombear, aquecer, resfriar, filtrar, separar. São as operações unitárias, né? Depois, gestão tecnológica, então entra a parte de instrumentação, controle de processos, automação, processos industriais, projetos. Você entra estudando cálculo, termina projetando uma planta química, né? Você vai sair do Santa Cecília como um engenheiro químico completo, né? E a gestão organizacional, porque conforme vai passando os anos da sua profissão, você cada vez mais é puxado para um cargo de gestão. Você tem que gerir pessoas, liderar pessoas, né? Que serão seus subordinados, seus colaboradores, e você vai dando as orientações com base na bagagem que você adquiriu. Então, você tem que saber de administração, tem que saber de finanças, segurança do trabalho, meio ambiente, tá? E eu coloco 3 imagens, ó. Primeira, calculadora. Calculadora é a ferramenta do engenheiro. Aí falando de qualquer engenharia, né? Agora na escola, acredito que vocês devem ser desestimulados a usar calculadora, porque no vestibular não pode, né? Mas depois, na faculdade, você só vai usar calculadora, porque os primeiros cálculos são mais complexos. Então, tem algumas funções que você precisa da calculadora, que aí você faz facilmente, né? Não dá para fazer na mão tanto cálculo. Então, tem que usar a calculadora. E ela é a ferramenta do engenheiro. O Excel é fundamental, né? Você tem um domínio, estude Excel. Aqui eu estou falando de assuntos que você vai estudando no curso, né? Se aperfeiçoando. E por último, o inglês. O inglês aí, na maioria das profissões, se tornou algo básico com a globalização. Bom, e qual que é o diferencial do curso de Engenharia Química da Unisanta? Então, primeiro, corpo docente altamente qualificado, você tem doutores e mestres com experiência nacional e internacional, muitos professores trabalharam com projetos fora do país, então eles passam toda essa experiência para vocês. Projeto pedagógico bem consolidado e avaliado como excelente pelo MEC desde 1998. Então, é um curso muito antigo, já consolidado. Você terá aulas práticas em vários laboratórios. Tem um laboratório de química, clássico, você vai lá com os tubinhos de ensaio, bico de Bunsen, tudo aquilo que você vê na aula de química. Tem um laboratório de operações unitárias, que a gente vai dar uma atenção especial a ele. Ele é uma referência no Brasil em ensino. Laboratório de computação e simulação de processos, além de visitas técnicas, né? Se nós moramos próximo a polos industriais, tem o polo de Cubatão, tem o polo do Guarujá, tem em São Paulo, por exemplo, em São Bernardo, então por que não aproveitar e levar os nossos alunos para conhecer as fábricas, né?
Então, aqui eu coloco algumas imagens de visita. Essa aqui da direita, a foto da direita, e quem está mais à direita sou eu quando eu era aluno. Então, eu lá visitando, no caso era a Braskem, que produzia o polietileno de baixa densidade, um polímero, né? Depois vai virar plástico. Aí aqui no meio são os alunos que foram na Carbocloro, que produz cloro e soda, lá em Cubatão. A Braskem também em Cubatão. E esse símbolo do cavalo marinho, nervoso aí, com tridente, é o símbolo da AICHE. O que é o AICHE? É a American Institute of Chemical Engineers, né? Então, Instituto Americano dos Engenheiros Químicos. A AICHE, no Brasil, só tem em 3 universidades particulares. A Unisanta é uma delas. E esse AICHE é uma associação que desenvolve em várias universidades do mundo capítulos estudantis. Então, são associações de alunos que se interagem. Você tem aluno do Santa Cecília falando com aluno de Portugal, falando com aluno dos Estados Unidos, e isso promove encontros, network, oportunidades de emprego, de estágio, de intercâmbio, né? Palestras, cursos extras que você vai colocando em seu currículo, visitas técnicas. Então, a AICHE, acho que a última visita técnica foi para uma cervejaria, se eu não me engano, e para uma fábrica também, Cubatão, de negro de fumo. Então, são algumas oportunidades que você só vai ter no Santa Cecília. Bom, e temos o Inove Fab Lab que eu havia comentado, né? Então, coloquei aqui o site para você conhecer melhor depois. Esse é um laboratório que você vai trabalhar dentro dele no primeiro ano, com outros colegas de outras engenharias, e a ideia é que você coloque a mão na massa. É um laboratório para o aluno colocar a mão na massa, né? Então, eu coloquei um resuminho aqui, ó, um laboratório de fabricação digital, utilizado principalmente na troca de conhecimento. Então, essa multidisciplinaridade. Conta com equipamentos semi-industriais com tecnologia de ponta, como impressoras 3D, cortadores a laser, fresadores de bancada, para você confeccionar circuitos impressos, entre outros. Então, você já começa a criar protótipos nesse laboratório, né, em pequena escala. E depois temos aqui, por fim, que eu gostaria de destacar, o nosso laboratório de operações unitárias, o principal laboratório da engenharia química do Santa Cecília. Também coloquei o link para vocês depois verem cada um dos equipamentos lá. Esse laboratório ele é uma referência no Brasil, o MEC avalia e reconhece isso. Os equipamentos que nós projetamos são vendidos para diversas universidades e, como eu falei no início, nós fazemos consultoria a empresas. Agora aqui tem um videozinho onde vocês vão ver melhor esse laboratório. Só quero confirmar, vocês escutam o áudio do vídeo? Sim. Então, vamos lá. Meu nome é Evaldo, sou coordenador do Laboratório de Operações Unitárias. Então, esse laboratório são realizados trabalhos de ensino, pesquisa e extensão. Na parte de ensino, nós temos equipamentos idênticos aos industriais que simulam o equipamento na grande escala. O ponto forte do nosso laboratório é justamente a nossa capacidade de criar equipamentos, em que tudo que a gente imagina, de alguma forma, chega aí ao equipamento final. Hoje já temos mais de 60 equipamentos aqui na universidade, fornecemos equipamentos para todo o Brasil e até para fora do Brasil, e é uma expertise desenvolvida aqui na Universidade de Santa Cecília, onde o aluno pode acompanhar desde aquela ideia inicial, o brainstorm, até o trabalho final, que é a bancada operando e gerando publicações de alto impacto na ciência mundial. O Laboratório de Operações Unitárias aqui da Unisanta me proporcionou um ano de estágio voluntário. Com isso, abriu portas para eu conseguir uma bolsa no CNPq. Isso levou à publicação em congresso, monitoria com grupos de iniciação científica e com publicações em congressos nacionais.
Esse aqui é o laboratório de ecotoxicologia. Ele realiza estudos de avaliação e identificação de toxicidade de diferentes amostras ambientais. Ele presta também assessoria e consultoria para a elaboração de laudos de impacto ambiental. Esse laboratório é o laboratório de simulação de processos. Esse é um ambiente em que o aluno consegue operar, por exemplo, equipamentos, trocadores de calor, bombas, utilizando softwares de engenharia de grande aderência do mercado. O aluno ele tem a oportunidade de observar a integração que tem nas aulas teóricas e observar todo o aprendizado que ele carrega durante todo o curso. Os conceitos que eu adquiri durante a minha graduação em Engenharia Química na Unisanta, utilizo até hoje na minha vida profissional. Foi um grande diferencial a estrutura aqui do Santa Cecília, com salas de aulas, laboratórios muito bem equipados. Para o aluno que se dedica, ele pode sair da Universidade de Santa Cecília e conquistar o mundo, isso é fato. Gostaria de convidá-los para vir conhecer os nossos laboratórios, conversar com nossos alunos, conhecer o nosso corpo docente. Venham conhecer o nosso curso. Bom, como disse o nosso coordenador no final, vocês todos estão convidados, né, a conhecer o laboratório. Lá, logicamente, agora a gente está com a pandemia, então temos todos os cuidados, é tudo agendado, tira a temperatura, álcool gel, máscara, todos os cuidados são tomados, tá? Quem se interessar e quiser ir, estamos atendendo alunos, recebendo visitas, tá? Logicamente, tudo agendado, tomando todos os cuidados devidos. Mais alguns detalhes sobre esse laboratório, ó. Ele é chamado Laboratório de Operações Unitárias Oswaldo Bonfante. Então, foi inaugurado em 97. Ele tem cerca de 250 módulos já produzidos para diversas universidades. Então, USP, Unicamp, Federal de São Carlos, as públicas, né? E aí tem também a FEI, a PUC, a Mauá, na parte de particulares. Isso são alguns exemplos de universidades que utilizam em seus laboratórios os nossos equipamentos. Os equipamentos são produzidos não só pelos professores e técnicos, mas também pelos alunos. Depois, mais para frente, eu vou falar, há uma oficina lá dentro, onde o aluno consegue montar os equipamentos. E no mundo também, para a África do Sul, por exemplo, já exportamos uma bancada de petróleo. Como foi dito no vídeo, existem mais de 60 módulos que são empregados nas aulas práticas, trabalhos de iniciação científica, tem um congresso que acontece no Santa Cecília, né, o CONIC, com trabalhos de conclusão de curso, que seria aquele trabalho final que você faz na faculdade, é o TCC, famoso TCC, também trabalhos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, além de treinamentos técnicos. Então, empresas como a Sabesp, Transpetro, enviam seus operadores lá para o laboratório para eles estudarem. Consultoria a empresas, como eu falei, já atendemos Vale, Petrobras, Sempes, Laboratório da Prefeitura de Santos, entre outros. E esse laboratório, ele compõe oficina mecânica, além dos equipamentos, né? Tem uma oficina mecânica, onde os alunos vão lá aprender desde o que é uma chave de fenda até como conectar ligações elétricas, né? Fazer um motor funcionar. Tem almoxarifado, sala de aula, computadores, sala de projetos e mais de 1000 livros à disposição dos nossos alunos. Como eu falei, está aberto a visitas. Eu sempre gosto de colocar algumas notícias, tem lá no site da Unisanta, ó. O Aichi Santos, da Engenharia Química da Unisanta, fecha a parceria com o capítulo estudantil da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos. Ó. Notícia de 6 de outubro desse ano. Aí o presidente do Aichi Santos, que é o meu aluno, Tiago Ribeiro Pongelupo, ele falou assim, ó, em uma reunião com os vice-presidentes do Aichi Santos, Luciano Mazuca
e Augusto César, decidimos buscar uma parceria com uma universidade dos Estados Unidos para desenvolver projetos em conjunto, ampliar nosso network, aumentar o leque de possibilidades para os alunos da Unisanta. Foi assim que iniciamos o contato com a Ian e o Jason, presidente e vice-presidente da Tufts. Vimos que tínhamos muitas coisas em comum e que poderíamos realizar grandes coisas em conjunto. Então, veja que você vai ter esse contato com alunos até dos Estados Unidos, por exemplo. Ó, dia 31 de agosto desse ano, houve um seminário virtual sobre a atuação do engenheiro químico. Esses seminários estão disponíveis no YouTube da Unisanta, no Instagram. Então, quem tem interesse, pesquisa lá que você vai encontrar esses seminários. Ó. Dia 25, formado em engenharia química, diretor da Andritz, falou sobre a profissão em uma live. Dia 17, o professor Silvio Vicente ensina bioquímica lá no nosso curso, Química Analítica. Ele comentou sobre a explosão no porto de Beirute. Então, aquela coisa que eu falei, o engenheiro tem que sempre estar atualizado, né? Dia 16, alunos da engenharia vencem etapa do NASA International Space Apps, Covid-19 Challenge Brasil. Ó. Nossos alunos do AISH venceram essa etapa lá do desafio da NASA, né, que teve sobre aplicativos de celulares referentes à Covid. Enfim, aí para não me estender muito, depois quem quiser ver depois na gravação, ó, por exemplo, Unisanta inaugura laboratório de inovação com a indústria 4.0, professor da engenharia química apresenta trabalho em congresso na Itália, pesquisadores brasileiros são os únicos brasileiros em livro de editora internacional, no caso foi até o professor Deovaldo e o professor Vitor Rosa, o professor Deovaldo é o coordenador do laboratório, né? Aí tem depoimento do engenheiro da BASF, engenheiro de processos, ele falou assim, ó, já tinha ouvido falar desse laboratório, mas pude constatar que o aluno da Unisanta consegue visualizar na prática, através dos diversos equipamentos disponíveis, o que acontece na indústria, e isso facilita muito o aprendizado. Os alunos devem aproveitar ao máximo esse ambiente para que possam chegar preparados ao mercado de trabalho. Enfim, e tem o diretor técnico da Vale falando. Aí aqui, para finalizar, o que são as operações unitárias? Né? No caso, eu expliquei, ó, você tem etapas isoladas de um processo industrial que vão envolver essas transformações da matéria-prima até virar produto. Então, tem bombeamento, aquecimento, evaporação, secagem, extração, absorção, filtração, moagem e etc. E eu trago sempre como é o equipamento industrial, como é o equipamento lá dentro. Então, você vê, o equipamento no laboratório, ele é utilizado para consultorias. Então, os resultados que você tira com os ensaios experimentais são realmente resultados que você vai utilizar na vida real, né? Só que esse equipamento, como é em todo laboratório, ele é em pequena escala. E o diferencial do Santa Cecília é que ele é todo em acrílico, ele busca mostrar com que você veja a olho nu o que está acontecendo lá dentro, o fenômeno, né? Porque na indústria é tudo de aço, tudo de metal, você não enxerga nada. E lá no laboratório você tem isso. Então, sistema de bombeamento, spray dryer, o que seria um spray dryer? Como é que eu faço leite em pó? Eu pego o leite, lanço nessa máquina, spray dryer, entra uma corrente de ar muito quente e seca e vai tirar toda a água desse leite e vai deixar ele em pó. Assim como eu faço café solúvel também, como eu faço alguns medicamentos, tudo utilizando spray dryer. E lá no Santa Cecília a gente tem tanques de agitação, muito utilizado em indústrias de tintas, por exemplo, indústria de sucos, transportador pneumático. Antigamente existiam as sacas de café, então ia lá o estivador e ficava carregando o navio, por exemplo. Hoje em dia você pode fazer isso por tubulação. Então há um compressor que succiona esse pó e vai lançar para dentro de um navio, de um vagão, de um caminhão. Isso é um chamado transportador pneumático, temos lá. Torres de resfriamento, que tem lá no shopping Praia Mar, lá em cima, no estacionamento superior, você vê essas torres, né? Elas resfriam água.
Colunas de destilação, isso é bem clássico, quem estuda química já sabe, você alimenta o petróleo e vai tirando diversas frações, gasolina, lá em cima gás natural, até chegar no piche lá embaixo. E você tem uma coluna no laboratório onde você enxerga lá dentro cada prato, né? A mini refinaria, que foi aquela que vendemos para a África do Sul. E quero deixar um convite para vocês. Ó, no caso, hoje está sendo o último dia, mas ainda dá tempo de pegar o finalzinho das palestras de hoje. Eu coloquei o link aí, ó, cursos.unisanta.br/química. Essa semana ocorreram diversas palestras com profissionais que estão atuando no mercado e são ex-alunos da Unisanta. Então, você tem profissionais, desde profissionais jovens, formados aí em 2018, por exemplo, até profissionais velhos, já de cabelo branco, careca, que foram ex-cecilianos e atuam até hoje na indústria. Essas palestras, embora já tenham ocorrido, hoje está ocorrendo, até dá tempo de vocês pegarem o finalzinho. Foi um evento aberto ao público e vão ficar gravadas. Então, você acessando esse site, acredito que a partir de terça-feira que vem, todas elas vão estar gravadas. E aí você vai poder ver mais de perto como são os professores do curso, como é essa relação com ex-alunos, as perguntas que os alunos fazem, os profissionais que os cecilianos se tornaram. É algo que trouxe muito orgulho, muita alegria. Essa semana da engenharia química foi muito bacana. Não só da engenharia química, né? Também tiveram outras palestras. Agora eu agradeço a atenção de vocês, ó, deixo aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, tá? Lembrando, sou o professor França, o e-mail do nosso coordenador, professor Lia, e o e-mail do coordenador do curso. Se vocês quiserem agendar visitas, pode falar com o professor Lia ou com o professor Delvaldo, comigo também, que eu vou encaminhar para eles. E coloquei o e-mail aqui e o número de telefone também. Então, deixa eu descompartilhar a minha tela. Foi um prazer poder conversar com vocês. Agora eu fico à disposição para quaisquer questionamento, dúvida, o que vocês acharam, podem perguntar. Professor, apesar de ser nós quatro aqui, eu gostaria de perguntar, quanto que ganha um profissional de engenharia química? Assim, mínimo, máximo que já viram? Sim, ó, no mínimo, que você vai ser um engenheiro júnior, por exemplo, né? Isso aí vai estar na faixa de 7 mil, 8 mil reais, né? No início. Depois, aí o salário dispara, porque dependendo do que você vai atuar, por exemplo, se for um engenheiro de vendas, o PL, né, a participação de lucros, às vezes é maior do que o que você ganhou o ano inteiro. Então, quantias astronômicas. Lógico que isso você vai ter que ser um profissional que já trabalha há 20 anos, né, para chegar num salário aí de famoso de televisão, né? Mas todo engenheiro, né, não só o químico, ele tem um salário um pouco maior, porque é uma profissão que exige um conhecimento muito amplo e principalmente você tem muita responsabilidade, né? Esse que é o ponto principal. Portanto, os salários são bem elevados. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho mais duas. Pode fazer. Quais são as áreas da engenharia química que tem mais demanda aqui na região? Aqui na região você tem a engenharia de processos muito forte, porque você tem a refinaria, tem a Carbocloro, que faz cloro e soda, tem a Usiminas, tem a Braskem, tem a Dow Química, a Olin, são algumas empresas químicas, né? Isso é importante que vocês, como interessados em engenharia química, pesquisem quais empresas tem por aqui, né? Mas a gente tem aluno que está até no exterior, né? Então, isso depende muito também das oportunidades que vão surgindo na nossa vida, cada um de nós vão ter certas oportunidades, e aí a gente vai se encaixando, né? Mas engenharia de processos é muito forte, continua sendo a principal, a maioria dos engenheiros químicos continuam trabalhando nessa área, mas tem a parte de empreendedores, tem a parte que está em ascensão da indústria 4.0, então aquele engenheiro que saiba de programação para transformar esses dados
jogar em software, simuladores, também é algo que está bem em ascensão. Mais alguma? Não. Muito obrigado, professor. Não, eu que agradeço. Alguém quer comentar alguma coisa, o que achou? Fazer alguma pergunta? Professora, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu queria agradecer a palestra, foi muito interessante. Eu que agradeço o convite aí da ETEC, é sempre um prazer poder falar com os nossos interessados em engenharia química, porque geralmente nós temos uma noção do que faz o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, mas quando falo engenheiro químico, a gente fica meio, o que é engenheiro químico, né? Então acredito que agora tenha aberto mais ainda a visão de vocês. E parabenizo pelo interesse em engenharia, sei que hoje em dia a maioria não quer engenharia, a maioria quer ser youtuber, né? E o engenheiro é aquilo que faz o país ir para frente, né? Então vocês vão ter uma responsabilidade não só em termos com a sua empresa, mas com a própria sociedade, né? A engenharia, a tecnologia, a indústria, é isso que impulsiona um país, né? Vê, por exemplo, pandemia. Onde é que estão sendo estudadas as vacinas? É no Brasil que está desenvolvendo? Não é, porque não tem centros fortes, estudos, aquele profissional engajado, porque a maioria dos brasileiros que tem essa capacidade estão indo para fora, né? Então, acho importante alunos interessados em engenharia que fortaleçam o nome do Brasil na engenharia, né? Então, parabenizo vocês e espero que continuem nessa linha, que se tornem bons engenheiros e ajudem o país a crescer. Professora Cris Code de novo, muito obrigada, viu? Foi muito Eu que agradeço. Só para complementar, a gente tem, eu tenho um contato com a Bianca, que é do marketing de vocês lá, e a gente faz visitas frequentes ao laboratório de inovações tecnológicas de vocês. Os nossos alunos têm uma parceria que a gente tem com a Unisanta, eles têm 40% de desconto nos cursos, então a gente acaba divulgando bastante. A Unisanta é uma parceira muito forte nossa, muito obrigada, viu? Sim, eu que agradeço, fico muito feliz com essas parcerias, como eu comentava agora, a gente crescer, fortalecer a engenharia no país. Exatamente, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, eu vou encerrar a reunião, tá bom? Vou parar a gravação aqui. Obrigada, França, mais uma vez, viu?